Boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Oi, professora Suzane. Oi, Luísa. Tudo bem? Olá, olá, boa Tudo certo? tarde. Boa tarde. Tudo certo aqui na sessão? Tudo Tudo certo. Beleza. certinho. Luísa, qualquer coisa você me dá um alôzinho no WhatsApp que eu entro correndo, tá bom? Tá bom, Gente, excelente tranquilo. sessão para vocês, tá bom? Professora, até mais. Obrigada. 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 Tchau, tchau. Aos Tchau. autores, excelente apresentações, bom semeade. Oi, Todos os autores já estão Suzane. presentes. Oi, boa Tudo tarde. Boa bem? tarde Boa a todos. tarde. Será que todos já estão presentes?
Deixa eu buscar aqui os nomes. Você tá com os nomes aí? Tô abrindo aqui, só um instante. Tá, logo aqui. Acho que tá faltando uma pessoa só. A Elisandra tá aí. A Carla também. O Diego. A Sandra. Não, ainda estão faltando dois. Tá. Eu vou colocar no chat para você aqui, Suzana. Olá, boa tarde. Boa tarde, Boa Viviane. tarde. Tá faltando só desse terceiro artigo, não é isso? Isso mesmo. Uhum.
Acredito que chegaram todos. Olá, Luísa. Boa tarde. Boa tarde. Olá, boa tarde, Boa Thaís. tarde. E boa tarde, Suzane, professora Suzane. Eu sou a autora do artigo, deixa eu ver qual a ordem que ele está aqui. É o Tá, terceiro, muito fatores bem. determinantes para cidades inteligentes no estado de São Paulo. Tá, joia. Obrigada. Luísa, você começa ou eu começo aqui? Acho que já deu 4h30. Pois é, Suzane, a gente não combinou, né? Fique à vontade, se quiser começar, não tem problema. Boa tarde a todos. Eu estou chegando hoje no SEMEAD de forma online, mas já estou em São Paulo para amanhã das atividades presenciais. A gente começa. Sou a professora Suzane Correia, sou da UFC com a minha orientanda, eles já está aí também. E aí a gente tem 15 minutos, cada artigo tem 15 minutos para apresentar. E aí eu queria conversar com vocês. Se a gente apresenta os 4 artigos, e depois ficam só as discussões, os questionamentos. Eu sou muito adepta de apresentar, porque fica um tempo justo para todo mundo. Eu apresento em 15 minutos, depois a gente gera uma discussão sobre os 4. O que é que vocês acham? Por mim, tá Por ok. mim, fica ótimo. Eu só queria confirmar se a professora está falhando só para mim ou para todos, para eu saber se é a minha internet. Para mim também. Ah, então tá, então não é a minha. Fiquei preocupada de ser a minha Então, internet. Então, ontem quando eu também, falo está falhando, é? Tá picotando um pouco. ontem eu Tá. tive uma sessão e estava picotando bastante para todos. É, Eu às acho vezes. que é o problema do Zoom. Mas eu participei de várias que eu estava de assessora diária em outra área e estava normal. Agora eu acho que é a professora que travou, né? É, travou, verdade. É, você tá falando bem, não travou você. Vou trocar aqui minha internet, deixa eu trocar aqui. Mas a gente pode. São 4 artigos. O primeiro, as contribuições das hélices da inovação para os desafios sociais, uma análise da produção acadêmica. Não é isso? O primeiro? Isso. Eu posso já começar a compartilhar a tela? Pode sim, Carla. Tá bom. Vocês estão vendo a tela inicial da apresentação? Sim, Sim, só coloca em apresentar. Sim, pronto, agora está ok. Beleza. Posso começar, então? Pode sim. Então, boa tarde, gente. Eu me chamo Carla, eu sou cearense, mas atualmente faço doutorado aqui em Curitiba, na Universidade Positivo. Tenho a minha formação em administração, desde a graduação, mestrado e agora o doutorado. Esse artigo ele é fruto de uma disciplina aí do doutorado, uma disciplina chamada Teorias da Inovação. Quero deixar bem claro que eu estou entrando nesse mundo assim de gaiata, porque eu nunca tinha pesquisado sobre inovação, foi meu primeiro contato com as teorias da inovação nessa disciplina. Eu me desafiei porque eu sou de uma outra linha de pesquisa, né? A minha pesquisa no doutorado é sobre gênero e medidas socioeducativas. Atualmente eu trabalho em um CREAS, na Prefeitura de Quatro Barras, sou servidora pública de lá. Então, é um mundo um pouco diferente para mim, mas obviamente eu vejo que é muito importante, assim, tanto pela minha formação, né, em administração também, pelo meu dia a dia, adentrar nesse mundo das teorias da inovação. Então, eu fiz essa disciplina e como
trabalho de avaliação final, eu produzi esse artigo junto com os meus professores, né, que são autores desse artigo, que é a professora Carline e o professor Pinheiro. Então, como eu já me apresentei, né, eu tenho esse interesse de pesquisa mais para as questões sociais, né? Estou atualmente trabalhando com medidas socioeducativas e pesquisa sobre gênero, então, os meus interesses de pesquisa sempre rondaram essas questões, esses aspectos sociais, esses desafios sociais que a gente enfrenta no mundo contemporâneo. E aí, quando a gente estudava ali sobre as teorias da inovação, isso me instigava muito, né? Eu ficava pensando como eu posso articular essas teorias com essas questões sociais, né? E quando eu pesquisava ali na produção acadêmica, eu comecei a encontrar vários artigos sobre inovação social, né, sobre o conceito de inovação social. No entanto, eu senti que assim, uma percepção inicial, né, eu senti que algumas questões específicas de precarização do trabalho, exclusão digital, desigualdade de gênero, subemprego, ainda eram questões um pouco exploradas, né? Então, eu comecei a ler um pouco sobre essas questões e encontrei muitos artigos de cunho crítico, né? Mostrando essa minha inquietação, né? Que eu já sentia. Alguns autores também apontavam essa deficiência da produção acadêmica, né, em relação a algumas questões sociais. E aí eu coloco na introdução, né, algumas referências de autores e exemplifiquei aqui na minha apresentação um artigo que fala sobre a questão de gênero, né? A autora ela pontua que a igualdade de gênero acaba sendo instrumentalizada, né, como uma estratégia de autoimagem corporativa. Então, todo aquele discurso de inovação social acaba se adaptando a uma lógica capitalista, né? Então, ela vai trazer esse cunho crítico mesmo para a pesquisa dela, e aí, então, a gente vai apontando, né, essa necessidade de uma postura crítica e mais cautelosa das produções acadêmicas. Então, com base nessa introdução, a gente traz ali na fundamentação teórica do nosso artigo o conceito de inovação social, né, mostrando que existe uma articulação entre movimentos sociais, governo, organizações e indivíduos, e a gente vê uma similaridade, né, a teoria da inovação que a gente estudou durante a disciplina, que me chamou a atenção, que é o modelo da tríplice hélice, né, que são as hélices da inovação, que começa com essa ideia de uma tríplice, né, entre o governo, a universidade e a indústria, como agentes articuladores, né? E embora esses agentes já apareçam em outras teorias da inovação, a novidade, digamos assim, que essa teoria traz é justamente que não existe um agente central, né? Então, o governo, a universidade e a indústria vão se articular de uma maneira colaborativa. Então, pensando nessa teoria e vendo o conceito de inovação social, né, a gente percebeu que a gente podia articular aí um debate sobre as questões sociais. A gente traz também na nossa revisão de literatura os modelos posteriores, né, porque começou com a tríplice hélice, mas depois outros autores foram incluindo outras hélices nesse modelo. Então, a gente também considera esses modelos mais novos, né, digamos assim. E aí, nos procedimentos metodológicos, então, a gente faz aqui uma revisão sistemática de literatura, buscando responder como as parcerias entre universidades, governos, empresas e demais hélices da inovação têm contribuído para o enfrentamento de questões sociais.
Aqui a gente utiliza, e aí até já me justificando, assim, que a gente entende como uma limitação do nosso estudo, né, ter usado apenas a base de dados do Web of Science, mas me justificando foi mais, assim, por questão de tempo mesmo ali, de produção para disciplina, né, mas a gente reconhece que o ideal seria utilizar outras bases de dados, mas para esse artigo a gente utilizou o Web of Science. A coleta de dados foi feita ali em 2024, né, no final do ano, e a gente também utilizou a inteligência artificial em um momento da pesquisa para buscar palavras-chave. Explicando até melhor como que foi feita essa busca das palavras-chave, né? A princípio, eu utilizei 3 termos ali, e, para minha surpresa, a base retornou com 21 artigos, né? O que, para mim, achei uma quantidade ainda pequena. Depois eu fui incluindo, né? Pensando em outras palavras-chave que fossem um pouco mais específicas, né, trazendo de fato os desafios sociais que me vinham à cabeça, então, desigualdade social, desemprego, acesso à saúde, acesso à educação, pobreza, e isso a base de dados me retornou com mais 19 resultados, né? Ainda achei pouco, e aí foi numa terceira consulta que eu resolvi consultar o ChatGPT, que é essa terceira consulta que vem um pouco mais de palavras-chave, então isso foi com o auxílio da inteligência artificial. E aí, utilizando essas palavras-chave, a base de dados me retornou com mais 59 artigos, né? Então, totalizou aí 99 artigos. A gente precisou fazer um filtro, né, nessa seleção. Num primeiro momento, a gente fez a leitura apenas dos títulos e dos resumos. Com isso, a gente teve que retirar, excluir 10 artigos, porque acabavam sendo artigos que não tinham a ver ali com a nossa proposta de revisão sistemática de literatura. E mais à frente a gente se dedicou a fazer a leitura, né, uma leitura mais robusta mesmo dos artigos, e aí a gente foi excluindo alguns artigos que também não faziam sentido a partir dessa leitura mais aprofundada. Então, ao final de toda essa seleção, a gente chegou a uma base de 45 artigos para serem incluídos nessa revisão. Mostrando brevemente aqui a análise que a gente fez, né, foi, a princípio, feita uma análise mais descritiva mesmo desses artigos, então, está um pouco pequeno, mas traduzindo aqui para vocês, nessa figura 4, a gente tem um panorama temporal das publicações, né? Então, a publicação mais antiga daqueles 45 artigos, ela data de 2014, então é relativamente recente, né? Mas o que é interessante perceber nesse panorama é que a partir de 2020 é que começa a aumentar um pouco a quantidade de produção, e 2021, 2022 e 2023 são, né, os anos com mais produções acadêmicas. Tem um pico aí de produção, em 2024 já vai reduzindo um pouco mais. Eu pressuponho, né, que isso tenha a ver com a pandemia, né? Talvez as questões sociais começaram a ter um olhar mais cuidadoso, junto com a ideia de inovação. Então, acredito que esse pico de publicações tenha sido por conta disso. Aqui no gráfico ao lado, eu trago as publicações conforme os países, né? Então, a gente vê aqui a Inglaterra, a Espanha, a Alemanha, a Itália, Estados Unidos. Então, a gente vê que existe uma predominância aí de países europeus, mas o que é interessante perceber é que desses 10 países que mais fizeram publicações, o Brasil ele está aqui em 10º lugar, né? Então, diante de vários países europeus, e também junto aqui com os Estados Unidos, o Brasil também se destaca aqui na produção acadêmica.
Posteriormente, a gente pegou a base de dados ali do Web of Science, né? A gente baixou uma planilha de Excel mesmo, com todos os dados dos artigos, e a gente foi fazendo assim um trabalho bem manual mesmo. A gente foi fazendo uma categorização, né? Quase que uma análise mesmo de conteúdo. Então, a gente foi vendo o teor das publicações e estabelecendo ali uma categoria primária, assim, para definir mais ou menos qual era a área ali da publicação. E a gente foi fazendo isso e depois a gente foi vendo o que é que se convergia, né? E foi aprimorando essas categorias. Então, ao final, a gente chegou a essas 7 categorias, né? Então, tem uma série de produções que versam sobre a saúde, outros artigos falam mais sobre a questão de vulnerabilidade social, outros sobre a participação social democrática, outros sobre turismo social, alguns sobre desenvolvimento comunitário e ou rural. Tem algumas produções também sobre empreendedorismo social. E o que se destaca aqui é a questão da educação em pesquisa, né? A gente nomeou como educação em pesquisa. É importante dizer que também essas categorias temáticas, elas foram com base mesmo na nossa percepção ali, não foi com base em uma literatura específica, foi mais uma categorização a partir do nosso entendimento ali do teor principal de cada publicação, e destacou essa questão da educação em pesquisa, né? A gente percebeu que existe um olhar das produções em olhar para si, né? Olhar para as próprias universidades e investigar o quanto que a universidade ela ajuda a promover a questão da inovação social, através de projetos de extensão, laboratórios, metodologias ativas. Enfim, a maior parte dos números das publicações que a gente coletou versavam sobre essa questão das universidades. Então, para concluir, a gente percebe que, apesar de uma diversidade temática ali nas diversas categorias que a gente pontuou, existe uma lacuna assim, importante sobre a questão mesmo de mais estrutural, questões como desemprego, subemprego, violência urbana, desigualdade racial, exclusão digital, que são temas, né, que a gente vê que são emergentes, mas ainda são pouco explorados, né, nesse âmbito das hélices, da teoria das hélices da inovação. A gente acredita que a contribuição desse artigo reside nessa organização ali do campo de pesquisa, né, já que a gente não tinha encontrado outra revisão sistemática com esse mesmo teor, né? Então, essas categorias teóricas, temáticas, né? Na verdade, a gente acredita que podem auxiliar novas pesquisas para sistematizar abordagens semelhantes. E a gente reconhece, né, como eu já comentei, que existe uma limitação da nossa pesquisa, da nossa revisão sistemática, que foi se limitar ao Web of Science, né? Existem outras bases de dados, outras bases, inclusive, muito mais volumosas, e que seria importante a gente fazer uma revisão sistemática para ter uma maior abrangência de artigos. E a gente reconhece também que as palavras-chave, né, elas acabam também não abrangendo alguns estudos relevantes, então é importante, às vezes, a gente adentrar um pouco mais nessa literatura, nessa teoria, para poder ir coletando palavras-chave que consiga abranger alguns estudos que possa acabar passando despercebidos e não entrando, né, nessa nossa seleção. Então, é isso, e agradeço a atenção e a oportunidade de apresentar aqui o meu trabalho. Parabéns, Carla, por sua apresentação, trabalho muito bacana. Como a gente combinou, a gente conversa sobre ele lá no final, tá joia? Então, a gente passa agora para
Elissandra, Redes e Ciclos, um modelo teórico para a atuação dos ecossistemas de inovação social na economia circular. Posso compartilhar? Pode. Vocês conseguem ver? Sim. Então, boa tarde a todos. Eu me chamo Alessandra, sou mestranda em administração pela Universidade Federal de Campina Grande. Vou apresentar o trabalho intitulado Entre Redes e Ciclos, um modelo teórico para a atuação dos ecossistemas de inovação social na economia circular. O atual modelo econômico, ele é baseado no crescimento da produção, do lucro e do consumo. E esse modelo econômico ele leva ao esgotamento dos recursos naturais e traz uma série de desafios complexos, como degradação ambiental, geração de resíduos, perda da biodiversidade. Para responder a esses desafios, os modelos de negócios sustentáveis eles surgem como uma alternativa. Entre esses modelos está a economia circular, que envolve um conjunto de atividades que incluem a reutilização, a redução, a recuperação e reciclagem de materiais, permitindo ganhos econômicos, sociais e ambientais. Embora os autores destaquem os ganhos sociais, a literatura sobre economia circular, ela tem priorizado mais os aspectos econômicos e ambientais e tem tratado esses aspectos sociais de forma secundária. Entretanto, para uma transição para uma economia circular, ela não envolve apenas aspectos técnicos. É necessário também uma mudança na sociedade. Então, esses fatores sociais, eles merecem mais atenção nesse debate da economia circular. É importante compreender como essas interações locais, essas relações sociais e os processos de criação de valor, eles podem ser construídos dentro da economia circular. E diante disso, a inovação social, que ainda é pouco explorada nessa literatura sobre economia circular, ela aborda esses elementos de participação, de cooperação, essas dinâmicas sociais territoriais e acreditamos que ela tem esse potencial de contribuir para essa lacuna social da economia circular. Dentro desse contexto de inovação social, nós temos os ecossistemas de inovação social, que são esses ambientes nos quais diversos atores, como empresas, terceiro setor, as universidades, eles interagem para solucionar problemas sociais de forma inovadora, visando a redução desses impactos negativos. E diante disso, surge o nosso problema de pesquisa, que é quais os elementos teóricos e as categorias analíticas que permitem compreender o papel dos ecossistemas de inovação social na promoção dos modelos de economia circular. Então, o objetivo desse trabalho foi propor um framework teórico que permita compreender o papel dos ecossistemas de inovação social na promoção de modelos de economia circular. No referencial teórico, nós discutimos sobre a economia circular, sobre a inovação social, sobre os ecossistemas de inovação social. Para realizar o trabalho, nós fizemos uma revisão integrativa da literatura, utilizamos a base Web of Science, buscamos por trabalhos em inglês. Inicialmente encontramos 98 artigos e apenas 16 foram efetivamente utilizados na proposição do framework. Utilizamos a técnica de análise de conteúdo e as categorias elas emergiram durante a leitura. Então, emergiram drivers, atores, benefícios e desafios. Aqui temos as combinações de palavras-chave que foram utilizadas nesse processo. Então, nós combinamos termos relacionados à economia circular, utilizando o AND para combinar com termos relacionados à inovação social. Já na seção de proposição do framework, a primeira categoria são os drivers. Então, os drivers a gente entende como os fatores que impulsionam o surgimento ou o desenvolvimento desses negócios sociais com um modelo circular. Então, o primeiro driver são os valores, ou seja, os valores do fundador do negócio podem ser um impulsionador para que esse negócio surja. Então, valores como sustentabilidade, justiça social, empoderamento, entre outros. As necessidades de uma comunidade,
dos indivíduos também podem surgir como um fator que impulsiona o surgimento desses negócios. Então, por exemplo, uma necessidade de gerar empregos pode ser esse start para que esse negócio ele surja e se desenvolva. Outro driver é a questão da regulamentação e da legislação. Então, podem haver leis que incentivam o surgimento desse negócio, como, por exemplo, alguma lei que vai incentivar o reaproveitamento do recurso. Então, se tem essa lei, isso pode ser esse start para que esse negócio ele surja e ele também se desenvolva. O último driver encontrado foram os subsídios, então, incentivos financeiros. Se eu tenho um incentivo financeiro a esse modelo de negócio, isso também pode servir como um fator que impulsiona o surgimento e o desenvolvimento desses negócios. A segunda categoria são os atores. Então, os atores são indivíduos ou instituições que colaboram com esse negócio ou que impactam de alguma forma. Então, temos, por exemplo, os voluntários. Como é que eles podem contribuir? Por exemplo, com a redução de custos com o pessoal, né? Se eu tenho voluntários, eu já diminuo esse custo, com funcionários. Governo pode oferecer subsídios, pode fornecer uma legislação adequada. Empresas, então, outras empresas por meio de parcerias para geração de receitas, os consumidores, ao consumirem os produtos desses negócios, a comunidade, fornecendo matéria-prima, exercendo a função de governança, o terceiro setor, fornecendo, por exemplo, aconselhamento, treinamento. Então, aqui são exemplos, da atuação desses atores que pode ser bem mais ampla. A terceira categoria é a categoria dos benefícios. Então, esses negócios sociais circulares, eles resultam em uma série de benefícios que contemplam as dimensões ambiental, econômica e social. Então, exemplos de benefícios ambientais: redução de uso de recursos, de emissões de gases tóxicos; benefícios econômicos, geração de emprego; os sociais, fortalecimento de laços comunitários, inclusão, ganho de novas habilidades. Então, enfim, tem uma série de benefícios. Esses aqui são alguns desses benefícios. Temos também desafios. Esses negócios estão em um contexto no qual eles enfrentam uma série de desafios. Então, um deles é a conscientização dos consumidores. A baixa conscientização desses consumidores em relação à economia circular, à sua importância, ao que é economia circular, pode limitar a adoção do consumo desses produtos por parte desses consumidores. Outro desafio que esses negócios enfrentam é desafios para se estabelecerem. Então, falta de recursos, falta de mão de obra qualificada. A regulamentação e a legislação, que anteriormente foi apresentada como um fator que pode impulsionar o surgimento desses negócios, ela também pode se apresentar como um desafio, porque da mesma forma que eu tenho uma regulamentação que pode trazer esse impulso, eu posso ter uma regulamentação, uma legislação que inibe o surgimento desse negócio, o desenvolvimento dele, ou uma legislação ambígua, confusa, que se apresenta como um desafio. E o último dos desafios levantados foi o financeiro. Então, muitos desses negócios eles dependem de apoio externo, dependem de voluntários, dependem de recursos públicos para se manterem, o que demonstra que eles não têm essa autossuficiência financeira em muitos casos. Aqui nós temos essa imagem que, depois que nós submetemos o trabalho, a gente continuou a aprimorar o artigo. Então, já rodamos muito para chegar em uma imagem que de fato representasse. Acho que já vamos bem na quinta imagem por aí, mas a ideia nessa daqui era que tudo começa com os drivers, né, que dá esse impulso para o surgimento desse negócio, e aí ele está em um contexto que tem desafios e ele pode resultar em uma série de benefícios. E os atores ao centro para demonstrar essa centralidade da atuação deles nesses negócios. Embora a gente tenha separado em categorias, essas categorias elas não são elementos isolados. Então, elas são interdependentes, elas influenciam umas às outras, como, por exemplo, os atores, eles atuam como beneficiários, porque esses negócios, eles produzem resultados, e esses atores são beneficiados por esses resultados positivos, mas eles também são coprodutores desses resultados, a partir da atuação deles e do impacto da colaboração com esse negócio, com essas práticas. A interação entre esses atores também pode gerar novos drivers, ou seja, novos impulsionadores. Então, a partir dessa interação, por exemplo, podem surgir valores compartilhados entre esses atores, e esses valores estimulam eles
a continuarem a desenvolver essas iniciativas. A ausência dos drivers pode se tornar um desafio, como é o caso da legislação, da regulamentação. Então, se eu não tenho uma legislação adequada, isso pode ser um desafio para a implementação, para o desenvolvimento desse negócio. Os benefícios, eles retroalimentam os drivers. Eles estão gerando esses resultados positivos e à medida que se percebe esses resultados positivos, eles podem se tornar um incentivo para que esse negócio ele continue a se desenvolver. E os atores, eles têm um papel central para superar esses desafios. Um exemplo é o governo, que pode contribuir com a questão do subsídio, com a questão da legislação. Como considerações finais, nós trazemos que esses modelos de economia circular, quando implementados por empresas sociais, por essas redes colaborativas, eles mobilizam uma série de atores e geram benefícios que são capazes de transformar uma realidade. E se é capaz de transformar uma realidade, isso está alinhado ali com o conceito de inovação social, que busca esses impactos positivos. O trabalho também ele evidencia essa centralidade da dimensão social na economia circular. O trabalho tem limitações também, então, embora esse framework a gente com ele busque representar uma realidade, ele pode acabar simplificando demais a realidade, né? A realidade é complexa, os contextos são complexos, essas relações são complexas, então ele pode acabar simplificando demais. E apesar de terem sido levantadas essas categorias, essas variáveis nesses estudos, outras categorias e outras variáveis podem não ter sido contempladas na nossa base. Então, essa também é uma limitação do nosso trabalho. Como recomendação de estudos futuros, recomendamos a validação empírica, então, aplicar esse framework na prática para ver se ele de fato está adequado aos contextos. Validação do framework por especialistas, então esse trabalho aqui a gente também já está desenvolvendo, a gente fez um grupo focal para validar o framework com especialistas. Investigar de forma mais aprofundada o papel de cada um desses atores na implementação desses modelos circulares e identificar as formas de superar esses desafios, políticas públicas para superarem esses desafios. Aqui são algumas das referências utilizadas. Agradeço a atenção de todos e a oportunidade de apresentar o trabalho. Obrigada, Alessandra, por sua apresentação. A gente passa, então, agora para o terceiro artigo, fatores determinantes para cidades inteligentes no estado de São Paulo. Quem apresenta é Thaís. É Thaís que Oi. está aí? Isso. Vou Obrigada. compartilhar com vocês. Um minutinho. Opa, um minutinho. Sei. Tá aparecendo a tela completa para vocês? Tá sim. Ok, então vamos lá. Boa tarde a todos. Eu sou a Thaís, junto com a Júlia, a professora Perla e o Pedro. Esse artigo nós desenvolvemos ao longo de um período aqui em que fazemos parte da FEA Ribeirão Preto. Temos um grupo de pesquisa em que a professora Perla é nossa orientadora, eu no doutorado, o Pedro no mestrado e a Júlia na graduação. Então, é um recorte da minha pesquisa, né, sobre cidades inteligentes, e a Júlia muito contribuiu com a construção da base de dados, e por esse motivo fizemos esse recorte para esse artigo. Nós vamos passar para a agenda da contextualização, o problema de pesquisa e o objetivo, o referencial teórico, a metodologia, a análise e discussão dos resultados e as considerações finais. Contextualizando, né, sobre o porquê da gente partir essa pesquisa de cidades inteligentes, vem da razão de que as cidades são sistemas complexos, interconectados e desafiados pelo processo de urbanização. E é onde a vida acontece, né? E
vem crescendo essa busca por modelos urbanos mais eficientes, sustentáveis e participativos. Então, o conceito de cidade inteligente, ou Smart City, né, surge então como uma resposta, articulando a tecnologia, a governança e a qualidade de vida das pessoas que vivem nas cidades, né? E aqui no Brasil, a gente tem um ranking, que é o Connect Smart Cities, que tornou-se a principal referência para mensurar o desempenho municipal. Então, para a gente saber se uma cidade, qual o grau de maturidade dela, né, como cidade inteligente. Disso, nós passamos para o nosso problema de pesquisa, que é quais são os fatores que explicam o desempenho de municípios paulistas como cidades inteligentes no ranking Connect Smart Cities, ou seja, né, o que faz com que algumas cidades sejam ranqueadas, são mais inteligentes que outras. Então, o objetivo desse artigo é identificar os fatores explicativos do desempenho de cidades paulistas no ranking Connect Smart Cities. Trazendo um pouco do referencial teórico, né, de onde vem esse conceito de cidade inteligente, né? Então, ele vem evoluindo, tem uma, assim, ele emergiu, nasceu com foco em tecnologias da informação e automação de serviços urbanos. Mas, com o tempo, passou a incorporar sustentabilidade, inovação e a frente do capital humano, de que nada é feito se não for em prol do capital humano. E, atualmente, esse modelo tem se tornado multidimensional, integrando, então, a tecnologia, que foi de onde tudo surgiu, né, a participação cidadã, a inovação, e a inovação visando a transformação digital responsável. Nosso referencial teórico se baseou em dois modelos. O primeiro, né, que é o modelo europeu de Giffinger e outros, que foi aplicado às cidades médias da Europa, o qual possui 6 dimensões e 74 indicadores. Então, aqui à esquerda, né, nós temos ali as dimensões para Giffinger, que é Smart Economy, Smart People, Smart Governance, Smart Mobility, Smart Environment e Smart Living. Já, por outro lado, a ISO 37122 de 2019, que é uma norma institucional, né, assim como a ISO 9000, 14000, 22000, essa é específica para Smart Cities, com 19 áreas temáticas. Então, desde educação, saúde, meio ambiente, finanças e assim por diante. Segurança. E esses dois modelos, eles convergem na articulação entre fatores econômicos, sociais, ambientais e tecnológicos, oferecendo então uma base conceitual e padronizada para avaliação urbana no que se diz respeito às cidades inteligentes. Nesse quadro 1, nós trouxemos algumas dimensões comuns entre esses dois modelos de Giffinger e da ISO e o exemplo de indicadores. Então, nós temos à esquerda as dimensões e aqui à direita os indicadores de cada um dos modelos. Então, para Giffinger, né, Smart Economy, Smart People, Governance, Mobility e Environment, o correspondente na ISO economia, educação, governança, transporte, meio ambiente e mudanças climáticas. Quais indicadores, né, dentro dessas dimensões, trariam ali um fator explicativo de uma cidade inteligente? Então, se a gente comparar aqui, Giffinger para a economia traz que são novos negócios registrados, a ISO, a taxa de sobrevivência de novos negócios. Na educação ou Smart People, habilidades em línguas estrangeiras ou a população com proficiência em mais de um idioma. Em governança, importância da política para os habitantes e serviços públicos acessíveis online. Transporte, rede de transporte público por habitante, usuário de transporte compartilhado por 100 mil habitantes. Em meio ambiente e mudanças climáticas, o smog de verão e estações de monitoramento da qualidade do ar por quilômetro quadrado.
E aqui a gente então verifica que mesmo os indicadores não são idênticos, mas eles convergem, né? Tanto um modelo quanto o outro. Para a metodologia, a gente fez uma abordagem quantitativa, usamos como técnica a análise estatística de regressão linear múltipla. A nossa amostra são 135 municípios paulistas. Por que essa quantidade? São todos aqueles acima de 50 mil habitantes, porque o ranking Connect Smart Cities, ele só avalia cidades com mais de 50 mil habitantes. E nós excetuamos a capital, São Paulo, em razão de que o nosso X, que é o IEGM, o Tribunal de Contas não avalia, né, não tem a cidade de São Paulo, porque a cidade de São Paulo tem um Tribunal de Contas próprio. Então, a nossa variável dependente, o Y, é a nota nesse ranking do Connect Smart Cities, então, desses 135 municípios, e as variáveis independentes, nosso X, são 64 indicadores que nós fizemos relação com indicadores do IEGM, né, que é o Índice de Efetividade de Gestão dos Municípios, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que nós fizemos o link ali com aqueles eixos temáticos. O software que usamos para análise das variáveis é o SPSS e o nível de confiança foi de 85%. Dos principais resultados. Então, nós temos aqui, obtivemos 9 fatores explicativos dentro de algumas dimensões do IEGM. O IEGM, ele é composto, né, de algumas áreas, né? O IGOV-TI, IPLAN, IEDUC, IAMB, Saúde, entre outros. Os que apareceram aqui como fator explicativo se concentraram no IGOV-TI, IPLAN, IEDUC, IAMB e Saúde, sendo que o iSaúde e um dos fatores do IAMB, ele influenciou negativamente, né? Então, a gente vê aqui qual a variável dessa dimensão que aparece, né? Então, falando primeiro os dois últimos aqui, que é o de forma negativa, é a despesa aplicada em saúde, com recursos próprios por habitante, e o uso racional de energia elétrica. Isso quer dizer que nem sempre, né, pode significar que nem sempre uma alta despesa na saúde quer dizer que ela tem eficiência, porque o índice, né, do Tribunal de Contas é o índice de efetividade da gestão municipal. Então, para uma cidade inteligência, se a gente aliar a tecnologia, por exemplo, pode ser que uma cidade que invista mais na tecnologia como telemedicina, por exemplo, ela vai ter uma despesa menor com saúde e assim é mais efetiva. A mesma coisa o uso racional de energia elétrica, porque era um indicador binário, se sim ou se não, né? Então, o fato de ter implementado aquela política pública não quer dizer que ela é efetiva. E os outros que positivamente foi a quantidade de funcionários de TICs no setor público, a regulamentação de a lei de acesso à informação, elaboração do plano diretor, escolas com computadores e tablets em uso a cada 1.000 alunos, a despesa aplicada em ensino com recursos próprios por habitante, a coleta seletiva de resíduos sólidos e o índice de tratamento de esgoto. Partindo para esses resultados, podemos verificar que houve um predomínio das dimensões de governança, planejamento urbano, educação, meio ambiente e saúde. Também que o papel da tecnologia é relevante para o desempenho das cidades no ranking, que fatores de planejamento urbano e sustentabilidade reforçam o modelo multidimensional de cidade inteligente que nós colocamos no referencial teórico, e que as variáveis negativas relacionadas a investimento próprio em saúde e uso racional de energia elétrica sugerem uma necessidade de gestão mais eficiente e reavaliação de prioridades orçamentárias.
Como considerações finais, o modelo revelou 9 fatores explicativos relevantes para o desempenho das cidades paulistas no ranking Connect Smart Cities, de que há uma viabilidade de integrar o IEGM como uma ferramenta de monitoramento e gestão pública. Como contribuição de estudos, foi a criação de uma ponte entre indicadores auditáveis e políticas urbanas baseadas em evidências. Como limitações, o foco em municípios acima de 50 mil habitantes e o uso de um único banco de dados. E para estudos futuros, então, a sugestão de expandir a análise para todo o território nacional, considerando que cada estado tem o seu Tribunal de Contas e o Instituto Rui Barbosa passou a adotar o IEGM em outros tribunais de contas, né? Cada estado tem a sua especificidade, e incluir variáveis de participação cidadã e qualidade de vida subjetiva. Dessa forma, encerro a minha apresentação, deixando como frase final de que cidades inteligentes não são apenas as que usam tecnologias, mas as que colocam a tecnologia a serviço das pessoas. Esse é meu e-mail, taizero@usp.br, caso alguém se interesse, né, em saber um pouco mais sobre o meu trabalho, sobre cidades inteligentes, e esse QR Code é do meu LinkedIn. Agradeço pela oportunidade. Obrigada, Thaís. Parabéns pela apresentação, muito rica. E, Obrigada. por fim, a gente entra no quarto artigo, How Artificial Intelligence was Contribute to Social Projects and Generate Value, a Systematic Literature Review. Acho que quem vai apresentar é a Viviane, que está aqui. Isso. Boa tarde. Boa tarde. Vamos tirar aqui. Vocês estão vendo minha tela? Sim, vou só colocar para apresentar. Pronto, ok. Bom, boa tarde. Eu sou Viviane Leime. Eu sou aluna de doutorado da Uninove. A minha orientadora é a professora Isabel Scafuto. E o meu projeto de tese é dentro da sustentabilidade, de projetos sustentáveis. E a ideia é identificar a ROI em gestão de projetos sustentáveis, né? E aí, esse artigo, ele partiu de uma disciplina que eu estava fazendo de estratégia em conjunto com uma outra disciplina que era sobre inteligência artificial. E aí, eu também estava pesquisando sobre o tema do meu projeto de tese, né? Então, estava fazendo algumas buscas no Web of Science. E aí, me veio a ideia de trazer essa questão da inteligência artificial para dentro dos projetos sustentáveis, né, dos projetos sociais. E aí eu fui começar a buscar informação, a tentar entender do que se falava, né, porque é algo muito novo, e tentar entender se a inteligência artificial, de alguma forma, ela estaria ou não contribuindo para projetos sustentáveis, né, e gerando algum tipo de valor. Bom, e aí, como parte, né, desse estudo, eu consegui identificar de que muitas empresas e as indústrias, o mercado financeiro, todos eles utilizam a tecnologia, né, utilizam aplicativos como ferramentas, né, a inteligência artificial, mas para projetos sociais pouco está sendo usado,
né? Então, o que deu para perceber? Que enquanto as empresas estão motivadas a utilizar a inteligência artificial para desenvolvimento e ganho para algum retorno financeiro, né? A, a gente vê que em projetos sociais, né, isso não tem acontecido com a mesma velocidade, né? E aí foi que a gente, com base nisso, tentou identificar como que poderia, né, a inteligência artificial contribuir com essa redução, né, de desigualdade, tentar trazer aí como que isso está caminhando, o que a gente já tem de estudos, né, e tentar de alguma forma aí, fortalecer aí as ODSs da vida, né? Bom, então, a minha questão de pesquisa e o meu objetivo, né? A minha questão de pesquisa é como a inteligência artificial ela tem sido aplicada em projetos sociais sustentáveis e quais impactos promove no desenvolvimento social e ambiental, né? O objetivo é investigar, por meio da revisão sistemática da literatura, as principais abordagens, experiências e resultados da aplicação da IA em projetos sustentáveis. Do referencial teórico, a gente identificou como a gente queria fazer um recorte mais recente, porque a inteligência artificial é algo recente, né? A gente percebeu que havia muitos estudos relacionados à inteligência artificial, principalmente Europa, Ásia, né? E pouco se fala de questão social, né? Então, aí, trazendo um pouco, né, do referencial teórico já com essa visão que a gente identificou aqui, que eram dos clusters, né? A gente trouxe aí alguns autores, né, falando da inteligência, que a inteligência artificial ela impulsiona projetos sustentáveis, a aumentar a eficiência e apoiar a economia circular, né? Desde aplicada, né, desde que ela seja aplicada com ética, responsabilidade, né, socioambiental. Quando a gente está falando da inovação e perspectiva humana na inteligência artificial sustentável, né, a gente identificou que os autores eles falam que a inovação em inteligência artificial ela deve ser centrada em ser humano, por valores éticos, inclusão e diversidade, promovendo modelos colaborativos, participativos, que empoderem comunidades e evitem desigualdades, né? Falando um pouquinho da questão do ROI, né, nos projetos de inteligência artificial. E aí tem um ponto muito interessante, porque alguns autores, eles trouxeram que os resultados eles não devem ser apenas financeiros, né? Eles têm que olhar também para as questões de dimensões sociais e ambientais, gerem valor compartilhados, né? E isso pode, né, contribuir para as comunidades, dando mais empoderamento. E, por último, a indústria 4.0 e a indústria 5.0, que ela vem, a indústria 4.0, ela está focada nesse desenvolvimento tecnológico, né? E aí, nessa migração para a indústria 5.0, que está totalmente relacionada com a sustentabilidade, ela traz essa quebra, né, vamos dizer assim, entre a tecnologia e os valores humanos, né? E aí a gente tem alguns autores falando sobre isso também. Aí, como eu comentei, né, então o método utilizado aqui foi uma revisão sistemática da literatura. A base utilizada foi a Scopus. Eu não utilizei a Web of Science porque eu fiz a primeira busca na Web of Science, trouxe pouquíssimos artigos, e aí eu fiquei muito curiosa para saber o que tinha na Scopus, e da Scopus me trouxe mais artigos, né, principalmente focados em tecnologia também, né, e o período que eu peguei, né, depois que eu tive esse recorte, né, foram 1.823
3 artigos, se eu não me engano. Aí eu fiz um recorte no período de 2020 a 2025, que aí deu uma reduzida. Para fazer essa busca, eu usei as palavras-chave. Eu tinha feito uma busca com uma palavra-chave bem grande, e aí o que aconteceu? Ele trouxe pouquíssimas informações, e aí eu fui adaptando as palavras-chave, né, de uma forma que ele pudesse trazer mais informações. Gostei muito da ideia de usar a inteligência artificial numa próxima, vou usar, para criar mais possibilidades aí de trazer palavras-chave para a minha busca. E aí eu fiz alguns filtros. E aí eu filtrei os artigos em inglês ou português, peguei os acessos que não eram abertos, desculpa aqui, são acessos Gold, Green, né? Perdão, que aqui eu comi a palavra não. E eles deram aí totalizou em 299 estudos, tá? Então, trouxe esses artigos e aí comecei a analisar mais a fundo cada uma desses artigos com base no quê? No VozViewer. Eu peguei esse arquivo que foi gerado, inseri no VozViewer e criei os clusters. E aí os clusters, eles foram gerados, conforme eu coloquei lá na metodologia, que já vou trazer aqui, e eles foram construindo relacionados tanto à tecnologia, mais a inteligência artificial, mais a sustentabilidade, mais o valor humano, mais o ROI. E aí, com base nisso, eu fui fazendo os estudos de cada artigo pelos clusters, tá? Aqui eu trouxe um pouquinho de como que esse estudo foi dado, né? Então, qual era o construto que eu estava analisando, quem eram os autores-chaves, né? A definição central do artigo e a justificativa, né, para essa RSL. E aí, os clusters, eles foram baseados da seguinte forma. A IA, né, a tecnologia da IA e a sustentabilidade, a aplicação da sustentabilidade, né? E aí, qual foi a ideia principal, né? Como o aprendizado da máquina e o aprendizado profundo são usados para promover a eficiência energética e as práticas sustentáveis, né? Então, essa foi do grupo, né, da IA e da sustentabilidade, foi uma das ideias que foi identificada, né? A inovação e a perspectiva humana dentro da inteligência artificial sustentável, né? Então, que ela conecta a perspectiva humana e a social com a inovação e o desenvolvimento sustentável e sugere discussões sobre ética, impacto social, inovação aberta e o papel dos humanos na tomada de decisão. A questão do ROI, né, aí a tomada de decisão e o impacto socioeconômico, né, então a IA ela tem como ferramenta de apoio à decisão em áreas com impacto ambiental e social significativo, né, como mudanças climáticas e desenvolvimento econômico. E a questão da indústria 4.0 e 5.0, né, que as tecnologias integradas, né, emergindo aí com a IA, né? Então, a evolução tecnológica caminhando para uma integração entre tecnologias e a inteligência artificial e a sustentabilidade. E aí, como conclusões e direções futuras, né? A IA ela pode ampliar o alcance de iniciativas sociais, desde que aplicada com responsabilidade, ética e foco na equidade.
E a ideia aqui de pesquisas futuras é desenvolver indicadores multidimensionais de impacto, ampliar o foco em contextos de vulnerabilidade tecnológica, promover políticas públicas que incorporem IA como instrumento de justiça social. E aí as referências utilizadas. E é isso. Perfeito, obrigada, Viviane. Obrigada. Pronto, muito bem. Apresentados os 4 trabalhos, acho que a gente fica de uns 6, 7 minutinhos para a gente conversar sobre cada um, né? E aí eu começo, dou um pontapé e eu acho que a gente pode fazer as discussões de uma forma mais geral, não é isso? No trabalho da Carla, eu acho muito bacana, assim, eu tenho trabalhado com a tripla hélice, né? A pentahélice, embora eu tenha muita crítica, né? Eu já trabalhei junto com o empreendedorismo social. Achei bem bacana assim o seu trabalho, está de parabéns. Eu sempre sou muito assim adepta às leituras, às revisões sistemáticas da literatura. Assim, acho muito bacana as contribuições. Vi que eu fui citada, né, no seu artigo. E assim, a gente tem que pensar um pouco, cara, é só um ponto assim para a gente refletir, sabe? Porque a gente tem que pensar muito nas vertentes teóricas que a gente olha, né? E realmente tem uma vertente bem radical em relação a esses aspectos de social, esses aspectos de projetos sociais, de inovações sociais, né? E a gente não pode botar, né? Essa semana passada a gente estava conversando com o pessoal do Ministério do Desenvolvimento Social e trabalhando com essas perspectivas de assistência social. E essa história, não existe não existe o ator bom e o ator ruim, né? Não existe isso. Então o governo ele tem o seu papel, como as iniciativas sociais têm seu papel, como a universidade tem seu papel, né? Não existe o ator mau e o ator, né? As iniciativas sociais não surgem só porque o Estado para de cumprir suas atividades, né? São atores que se complementam dentro dessa proposta de mudança social. Aí, assim, né? Estamos dentro de uma lógica capitalista, né? Todos nós estamos dentro dessa lógica capitalista. A gente não tem como fugir dela. A gente cria novos formatos de negócios, mas a lógica ela permanece, né? A gente não tem como ir contra uma corrente. Então, são novos modelos de negócio, né? Os negócios sociais são novas formas de negócio. É refletir um pouco sobre isso, sabe? Mas achei bem bacana, assim, a forma. Às vezes eu achei que confundi um pouco inovação com inovação social, mas eu entendi o que você quis trabalhar no seu texto, né? Trabalhar a, a tripla hélice da inovação junto com os atores de inovação social. Ficou bem bacana. Eu acho que é isso. E quando a gente fala assim, é porque quando a gente fala, isso aí não é trabalho da Carla, não, tá certo? Esse comentário que eu vou fazer, inclusive, são comentários que já eu coloco em relação, inclusive, aos meus orientandos, e a Alessandra está aí para provar. Os estudos das revisões sistemáticas da literatura, eles têm sofrido, como a gente está fazendo mais, né? Como agora existe uma demanda maior, aí a gente precisa trazer uma inovação nesses estudos. Então, trazer só a questão do lapso temporal das publicações, a quantidade de publicação, os países tal, tem que trazer um plus em cima disso, né? Porque eu posso fazer uma pesquisa desse, jogo lá na Web of Science e eliminar esses quadros. Então, assim, talvez uma proposta né? Como surgiu quando você coloca aqui, né? Quando surgiu, por exemplo, lá em 2018, falava-se qual era a perspectiva de inovação social das hélices lá, e o que é que se é estudado agora, né? Então, existiu uma evolução, existiu um crescimento nessas publicações, mas quais eram os enfoques das publicações lá de trás e atualmente, né? Para que a gente possa gerar, assim, um pouco de conteúdo, né? Quais as vertentes de estudo nos países? Porque você colocou os países, mas o que é que esses países estudam, né? Quais são as vertentes? Por exemplo, na perspectiva europeia se coloca dentro dessa visão, na perspectiva americana, os estudos de lá trabalham dentro dessa outra perspectiva, né? E eu acho que o seu grande achado, assim, eu coloquei assim, o ápice do seu artigo realmente é aquela figura, né, que você traz a sua figura 10, né? As categorias temáticas, eu achei que você foi muito rica, assim, talvez tivesse trabalhado como a Viviane trabalhou, né, trazer em forma de cluster, né? Talvez se você tivesse rodado no VoiceView, tivesse dado os mesmos clusters que deu aqui nos atores, né?
Mas achei bacana a proposta, assim, você inovou na sua proposta, ficou bem bacana. Quer comentar alguma coisa? Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre o trabalho da Carla? Eu só tenho, assim, elogios e essas poucas considerações. Eu gostei bastante também, Carla. Eu já fiz alguns estudos assim, né, de buscando a revisão da literatura e buscando até, na verdade, todo estudo começa meio que assim, né? Por exemplo, para minha tese. Então, o início de tudo eu também fiz todo esse trabalho, né? E é muito legal uma dica, como a professora Suzane colocou, né? Que eu gosto bastante e eu acabei aprendendo sozinha usando o VozViewer, né? Assistindo o vídeo no YouTube, aí você baixa e eu ia correndo um pouquinho o vídeo, fazia um pedacinho, ia parte por parte, mas eu acho que é super válido porque dá aqueles, né? Você consegue fazer o mapa de calor, então, eu acho que facilita muito a nossa vida para análise. Então, assim, é só uma. Já que falando tanto em inovação, né? Então, em inovar. Lógico que daqui a pouco vai ter outras coisas para se fazer, mas que o estudo bibliométrico, eu acho que é a base para a gente fazer qualquer outra coisa. E é bem legal, porque apesar de eu estar com cidades inteligentes hoje, inicialmente eu comecei com a economia circular e o meu primeiro artigo foi fazer um estudo bibliométrico utilizando a combinação de economia circular e inovação. Só que na época eu não sabia usar o VozViewer também. Aí depois eu usei e assim sucessivamente. Parabéns. Eu gostei bastante, eu achei ela bastante corajosa por fazer na mão, porque o VozViewer ajuda muito. Eu até entendo que tinha um número menor, né, de artigos, talvez facilitou um pouquinho esse trabalho, né? Mas é uma delícia quando sai o mapa lá de ocorrência, e aí ele tchum, explode, aí você fala, nossa, por onde eu posso começar aqui, né? E aí facilita até para a leitura. Eu acho que isso é um orientador muito bom, porque daí você começa a pegar os temas que têm relação, e aí você agrupa os artigos e começa a ler, e aí eles começam a fazer mais sentido, né? Porque é muito difícil você começar do zero. Eu já fiz estudo no passado, fazendo um tabelão gigante e indo colocando as palavrinhas que eu tenho de interesse, né, as palavras-chave, e filtrando, né, ali pelo resumo, e, nossa, dá um trabalhão danado, né? Então, hoje em dia, a gente tem as ferramentas aí, né? E eu vi ontem, assisti uma palestra, o pessoal está usando bastante a inteligência artificial, né? Para essas coisas mais mecânicas, né? Que a gente acaba trabalhando, sofrendo bastante. Mas ainda bem a tecnologia vindo para contribuir. Eu gostei muito do trabalho, eu achei uma visão diferente, eu conheço pouco de inovação, mas eu achei que deu assim uma impressão de uma questão de transformação, né, da inovação, achei bem bacana mesmo. Parabéns. Queria parabenizar a Carla também, trabalho muito bom. Nós sabemos o desafio, né, que é fazer pesquisa. Às vezes a gente quer ir além, mas o tempo é um grande inimigo, porque a gente quer fazer da melhor forma, mas o tempo dá essa apertada e essa limitação. Então, parabéns, viu, pelo trabalho. Você quer falar, Carla? Então, eu ia perguntar se eu já posso comentar agora, eu espero mais um pouco. Então, eu queria agradecer, assim, de verdade as contribuições, porque, como eu comentei, assim, não é a minha pesquisa, né, de tese, de doutorado, assim, principal. Eu estou totalmente imersa em outro mundo dos estudos organizacionais, com outro objetivo, com outro objeto, né, de pesquisa e tal. Então, para mim foi muito desafiador assim fazer essa disciplina, mas ao mesmo tempo me enriqueceu muito, assim, sabe? E foi uma troca muito bacana, assim, porque eu tenho esse cunho, né, mais crítico e social, e isso gerou muitos debates assim interessantes, sabe, durante a disciplina.
E aí eu me desafiei, assim, né, meus professores me encorajaram de trazer esse artigo, submeter ao SEMEAD. Eu confesso que eu estava totalmente sem esperança, assim, porque eu super entendo, assim, eu tenho consciência, né, das limitações, no desespero ali de entregar o artigo da disciplina, eu fui fazendo na mão mesmo, eu já trabalhei com alguns programas, né, é, mas no desespero de entregar, eu disse, não, vai na mão mesmo, fui fazendo ali na raça, usando mesmo o Excel, categorizando e tal, mas eu tenho essa consciência, né, de que, nossa, tem bastante a melhorar e essas ideias, né, que vocês trouxeram de fazer essa comparação, né? A professora Suzane deu essa ideia de fazer essa comparação, tá? Lá em 2014 se publicou um tipo de pesquisa, mais recentemente teve um outro tipo. Qual era o teor dessas pesquisas, né? E fazer a comparação entre os países, o que, né, é muito interessante, porque existe uma predominância ali da Europa, mas comparando com as publicações do Brasil, o que é que tem ali de diferente. Então, eu acho que tudo isso pode enriquecer muito o trabalho e contribuir para esse debate que eu trago, né? Então, eu fico muito feliz, assim, de que tenha sido aprovado, que eu estou aqui escutando, né, outras opiniões, e eu tenho certeza, assim, que dá para melhorar bastante, e agradeço mais uma vez pelas contribuições. Muito bem, Carla, vai ser muito sucesso o que você estiver estudando. A gente já viu que você é uma menina muito aplicada, vai dar certo. O segundo é o da Alessandra, eu acho que eu vou me silenciar, né, Alessandra? Vamos silenciar, vamos deixar as meninas falarem, a gente aceita as contribuições. Tudo que, tudo que eu tinha para falar do trabalho de Alessandra, eu já falei para ela, está aí refletido no trabalho. Se vocês quiserem nos ajudar de alguma forma. Fiquei bem reflexiva, né, da Elissandra apresentando, porque quando a Júlia submeteu, né, ela acabou escolhendo a área, né, que ela entendeu que fazia mais link, né? E eu, como gestora pública, depois eu pensava assim, poxa, poderia ter colocado na área de administração pública esse artigo, né? Mas aí, como a gente, né, realmente se conecta, porque cidade inteligente tem a questão da inovação, tem a questão da inovação, tem a questão da circularidade, quando a gente vê modelos de negócios, né? Ali, inovação nos negócios, mudanças climáticas, participação cidadã. Então, que assim, tanto que na época, na escolha, né, de partir para cidades inteligentes, inicialmente vindo ali da economia circular, vamos para cidades sustentáveis, né? E aí depois eu, não, acho que eu queria um pouco mais abrangente, né? Porque cidades inteligentes, dentro disso tem também a sustentabilidade. Então é engraçado como ver que acabam todos se conectando aqui de alguma forma. Então, parabenizar, Elissandra, pelo trabalho aí de vocês. A Alessandra já passou pela rodada de especialistas, esse framework já não é mais esse. Já tiveram algumas pequenas considerações, mas aí já fica para o SEMEAD do ano que vem, né, Alessandra? Do ano passado a gente trouxe a pesquisa bibliométrica, que é aquela história, né? Sempre começamos pelas pesquisas bibliométricas, esse ano ela traz um framework e o ano que vem ela vai apresentar já outro artigo dentro da dissertação dela. Validação. Mais algum comentário? Eu ia só dar parabéns também. Eu achei bem interessante. Eu gostei bastante, até anotei a questão do framework, é algo que eu também tenho na minha tese, né? Que a gente pretende entregar, né? Então, um framework. Vamos ver se vai dar certo. Mas, enfim, achei bem interessante e eu gostei muito da questão do entre redes e ciclos. Eu achei, assim, genial, né? Acho que uma ideia bacana. Ela traz bastante uma questão de inovação, assim. Eu gostei bastante. E dá os parabéns aí. Muito bom.
queria também parabenizar o trabalho e também digo que para mim ficou como um modelo ali, sabe, de artigo, assim, porque é isso, é interessante entregar ali o framework, né, no final, para gerar uma contribuição mais palpável até, né, ali da pesquisa. E muito legal que foi feito ali um grupo focal, né, pelo que eu entendi, para dar uma validação e tal. Então, achei muito legal e desejo sucesso aí na caminhada. Agradeço os comentários de vocês. É aquele que eu falei para Carla, né? A gente sempre quer melhorar, sempre quer fazer mais, e sempre tem algo para melhorar, mas o tempo, especialmente do mestrado, é um tempo muito curto e a gente sai numa correria louca e a gente faz o que pode, né? O melhor que a gente pode dentro desse tempo. Obrigada, pessoal, pelos comentários. Ah, e o título é mérito da professora Suzane. É bem É, criativo, muito bom. Adorei, adorei. Estimula a leitura. obrigada. E aí a gente entra no trabalho da Thais. Thais, aí assim, eu vou dar pequenas contribuições. Eu não entendo muito de metodologia quantitativa, né? E aí a gente fica sem saber, assim, o que eu acho assim, quando a gente lê um trabalho, que a gente não tem tanta propriedade do método, mas você lê e você entende, e para mim já parte que o trabalho está muito bem escrito, né? Então, eu consegui entender como vocês traçaram as variáveis, como vocês traçaram. Né? A minha dúvida ficou só assim, mas isso aí é uma questão bem leiga. Eu posso estar falando a maior bobagem aqui, viu, Thaís? Porque se vocês trabalharam com os indicadores do Ranking Connect, você botou até na sua fala, né, que foram vinculados às dimensões que vocês colocaram aqui no quadro 1, mas acho que como vocês tiveram só 10 páginas, eu acho que 10, 11 páginas, alguma coisa assim, 12, vocês poderiam ter feito um quadro dizendo assim, olha, dentro do ranking lá, daqui que a gente utilizou, está dentro dessas grandes dimensões, sabe? Eu pensei que poderia ter feito isso e a gente ficava entendendo de onde estava, né, aquela parte lá no ranking, qual era a dimensão que ela está fazendo parte, sabe? Eu senti um pouco essa dificuldade, mas eu acho que talvez seja porque eu estou leiga mesmo na história. É que o ranking, ele é o Y. Então, Uhum. a gente não... O que que a gente usa? A nota. Então, todos, vamos Sim. supor, as 135 cidades, né, que estão ranqueadas, é a nota de cada uma. Então, tem a Sim. primeira no ranking, a segunda. Então, ele foi para o ranking. Não usa as dimensões que eles usam, e só a nota mesmo. E aí, Tá. as dimensões que foram usadas é que está no apêndice, né? Que tem um Ah, apêndice, tá no tá. apêndice. Tá, E joia. assim, eu também vou dizer que a quantitativa é a minha primeira vez, aí a minha orientadora que gosta muito, e ela gosta muito de quali também, mas ela fala que sempre assim, ai, infelizmente, né, quando você vai mandar para uma revista internacional, tem mais robustez, quando você tem um É, método isso é verdade. estatístico, né, apesar do qualitativo, por exemplo, agora, né, esse aqui foi um teste que a gente fez usando só os indicadores do IEGM, mas dando continuidade, né, na minha tese, a gente buscou outros indicadores também, diversos, né, na base do IBGE. A gente foi, assim, pelo menos um indicador de cada eixo que a gente acabou fazendo 18 eixos temáticos. E aí a gente rodou a regressão e agora que eu vou a campo, estou marcando entrevista nas cidades, nas 5 melhor ranqueadas, né? E esse é o trabalho mais difícil, na verdade, porque assim, análise estatística, se tiver alguém que entende e roda para você, depois você só vai analisar. O mais difícil é o qualitativo, mas infelizmente, né, a gente acaba não tendo o quali fica sempre o quant se sobressai, mas aprendi, né, durante esse processo também. Alguém mais quer falar sobre o trabalho de Thaís? Ah, eu queria fazer um comentário que eu achei genial, assim, a ideia de vocês
buscarem os dados que estão aí, né? Então, existem os dados e trabalhar com ele, fazer o punch em cima desses dados existentes, né? A gente vê as pessoas saindo do zero para fazer os punches, né? Aí vai lá, faz a pesquisa, manda, né? Define escala e tudo mais, manda para as pessoas responderem, aquela dificuldade para você conseguir o retorno, né? Conseguir um número mínimo de pessoas de respondentes. E aí vocês fizeram essa busca em dados existentes e trouxeram isso, né? Assim, achei genial e assim dados super interessantes, super atual, né? Então acho que isso tem que ser divulgado, porque isso é fantástico mesmo. É importante porque é um estudo relevante até para o Estado, né? Mas parabéns, eu gostei muito mesmo. Obrigada. A intenção é, quando finalizar, né, eu propor um modelo de gestão pública, né, para desenvolvimento de cidades inteligentes. Então, que possa Parabéns, servir aí de base para gestores públicos. muito bom. Eu queria só comentar também, assim, que eu não domino essa parte quant da pesquisa, assim, e muito menos eu não tinha ainda lido sobre Smart City, sabe? E foi muito interessante porque eu moro em Curitiba, né? Então eu só escuto falar disso a todo momento, é congresso, é evento aqui na cidade, e tem muita, a gestão daqui, né, faz muito essa publicação, né, então, assim, eu escuto muito falar, mas eu não tinha ainda palpável, assim, de como que, né, eles selecionam e quais são os fatores, né, que vão determinar uma Smart City. E aí, lendo o seu trabalho, foi muito, para mim, pedagógico, assim, de entender mesmo esse mundo, assim, sabe? Foi bem interessante a leitura. E assim, me instiga muita coisa, sabe, sobre esse assunto, assim, vivendo em uma cidade, né, que é reconhecida por isso, sabe? E ao final você colocou ali uma frase, né, sobre a tecnologia estar a serviço das pessoas. Nossa, isso é fundamental, assim, porque eu vejo, por exemplo, aqui no contexto, né, de Curitiba, e eu vi no seu trabalho ali, apareceu muito essa questão do planejamento urbano, né? E aqui em Curitiba é uma referência de transporte coletivo e tudo mais. E aí, quando eu utilizo muito, eu sou muito usuária de transporte coletivo aqui na cidade, e aí, quando eu vejo, por exemplo, as estações tubo, que são um modelo de referência, mas que não tem, por exemplo, banheiro para os trabalhadores, né? E a justificativa é de que eles só trabalham 6 horas por dia, então tá tudo bem não ter um banheiro, né? Que é algo básico assim para o trabalhador. E aí eu fico, gente, assim, tá? Então de onde que vem a parte inteligente da cidade, sabe? Mas assim, é interessante, foi muito interessante ler seu trabalho, porque a gente entende assim, né? Existem ali os fatores que determinam, embora eu particularmente tenha alguma crítica a fazer, né, assim, sobre a gestão pública e como tudo isso é determinado, mas assim, para mim foi muito interessante ler seu trabalho para entender como que funciona essa temática. Eu também gostaria de parabenizar a Thaís pelo trabalho. Eu, no mestrado, paguei uma disciplina de gestão urbana. Nossa, eu adorava, porque a gente, antes da disciplina, eu não refletia sobre essas questões de como o próprio planejamento urbano ele pode ser um mecanismo até de excluir as pessoas mais vulneráveis. Então, eu nunca tinha, até pagar a disciplina, pensado por essa perspectiva. Então, eu acho uma temática muito interessante. Gostei muito do seu trabalho. Parabéns. Muito obrigada, pessoal. Depois do trabalho da Viviane, e aí eu achei muito bacana. Eu nunca tinha pensado, Viviane, em trabalhar com inteligência artificial e cruzar com outras teorias para saber o que é que está sendo estudado, né? Você acha que você despertou vários olhares hoje. Achei bem interessante essa ideia.
Eu acho que meus comentários vão muito na linha do que eu já falei para a Carla, né? Muito do trabalho, assim, da questão do diferencial dos estudos bibliométricos, né? Porque se tiver muito descritivo, não vai, infelizmente, não vai publicar, né? E aí a gente tem que criar um fator inovador. E aí eu acho que poderia ter deixado isso de forma mais clara. Você colocou os seus filtros, mas eu acho que tem uns bibliométricos que faz os quadrinhos, né? Acho que o da Carla tem um quadrinho. E aí você, para assim, para ficar mais fácil para o leitor. E depois eu também não entendi, assim, como você diz assim, que trabalha de 2020, não foi? 2020, 2025. Aí suas figuras vieram 2001, Aí 2011, aí eu é fiquei um uma pouco confusa. Essa é a culpa da Scopus, porque quando você faz o filtro, ele não carrega o filtro para trazer o mapa. Ele traz o Ah, mapa dos 1.800 artigos, né? Ele não trouxe do filtro. porque o Web E of até Science faz essa. e aí eu até procurei depois para tentar achar como fazer esse filtro e tal, e eu não encontrei. E aí fica aí se alguém souber e puder ajudar, porque eu achei também muito errado. Eu também É, achei muito errado. porque aí fica aquela linha reta, aí depois que vem a análise, né? Um E aí pico enorme, né? é, A, a vantagem é que ele traz do período todo. Ele mostra aí tudo que ele encontrou, né? Mas não era o foco do trabalho, e aí eu acho ruim também, pode confundir. é. E assim, acho que é como também, né, o ápice do seu trabalho são os clusters, eu sou apaixonada por esses clusters. Acho que você traz, embora eu não sei se a figura 5 essa do mapa de concorrência, realmente é o que reflete os clusters, ou você trabalhou com cocitação, com autoria, entendeu? Mas aí ficou bem bacana, assim, porque a gente consegue entender de fato o que está sendo estudado, né? E aí ficou muito claro isso ficou muito, muito visível, assim. Então, quando a gente faz um estudo bibliométrico que a gente trabalha com os clusters, fica visível. Pronto, está sendo estudado isso, então se eu quiser trabalhar alguma coisa dentro dessas perspectivas, eu sei que eu tenho publicações para estudar, eu tenho gaps de pesquisa para fazer. E eu acho bem bacana, assim. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Obrigada. Mas alguém quer falar da Viviane? A Viviane queria parabenizar também, e como, assim como o da Elissandra ali, né, eu peguei algumas dicas de como melhorar minha revisão, né, de literatura no seu também, assim, me ajudou a pensar, e como eu comentei, né, eu acabei pegando uma base de dados que me retornou uma quantidade muito pequena, né, e você já pegou um volume muito maior e conseguiu trabalhar ali com Rosville e tal, então para mim serviu também de modelo, assim, o artigo, sabe? Acredito que eu vou conseguir melhorar o meu com base no de vocês, assim. Então, parabéns. Obrigada. Queria Obrigada. parabenizar também a Viviane. Assim como a professora Suzane, eu não tinha pensado nisso ainda, porque é um tema tão atual, né? A gente está nesse boom, da inteligência artificial, então achei muito interessante, de verdade. Traz aí insights para para outros trabalhos. Obrigada. Parabéns, Viviane. Cada um aqui foi dando uma contribuição, acho que cada um sai um pouco mais enriquecido, né? Que a gente vai pegando, por exemplo, eu fui tomando nota de algumas coisas, porque eu falo, nossa, esse daqui eu posso usar até de referência, né? Vai anotando, vai tendo ideias até de como apresentar, de como trazer essa informação depois, não só no artigo em si, mas na hora de trazer a apresentação do que foi construído. Então, parabéns e agradeço de poder estar aqui discutindo com vocês esse assunto. Obrigada. Gente, maravilha, né? Olha, o Diego postou aqui do lado, viu, para a gente avaliar, né, nas mensagens aqui, para a gente avaliar essa sessão. Uma sessão bem feminina, bem produtiva, bem gostosa, né? Eu sou líder desse tema, então já convido vocês para o ano que vem. Espero ainda continuar como líder do tema. Espero artigos de vocês para que a gente possa sempre enriquecer o semeado e falar mesmo dessas perspectivas socioambientais. Eu acho que está na hora da gente começar a publicar, está na hora da gente começar a falar sobre isso, né?
porque, né, é extremamente necessário nesse mundo organizacional a gente está falando sobre essas temáticas que estão emergentes, né? E a gente espera que o ano que vem, mais uma vez, vocês publiquem no nosso tema. É isso? Mais alguém quer falar? Suzane, a minha Oi. orientadora, a professora Perla, ela também, a pesquisa dela também é em economia circular. É que eu depois, como ela queria muito assim, que tivesse é muito o perfil dela. Ela quer que a gente sempre alie, né, a nossa pesquisa com o nosso trabalho para tornar mais atrativo, mais prazeroso, né? Porque você vai ler uma coisa que você aplica no teu trabalho. E aí, quando eu Uhum. trouxe a proposta, né, ela me deixou pesquisar. Aí a gente estava indo para cidades sustentáveis e quando acabou indo para cidades inteligentes, ela super topou, né? Mas a fonte, ela bebe da fonte mesmo da economia circular, né? Então, acho que vocês dariam boas horas de conversas. Pronto? Prontinho. Falta um minutinho. Gente, muito obrigada por essa sessão. Eu estou aqui em São Paulo, cheguei hoje. Amanhã eu estarei presencialmente lá no SEMEAD e aproveitando o que tem de bom lá. Vou tentar te encontrar, porque eu estou em Pirassununga hoje, mas amanhã eu vou para São Paulo. Vou tentar Oba! te A encontrar. gente se encontra. Até mais. Então, Gente, é isso. parabéns para todas. Parabéns para todas nós que lutamos pela nossa ciência. É isso, Luísa? É isso. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau, boa noite. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau, tchau. Tchau.